Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar com o nosso estudo de matemática. Falaremos sobre análise combinatória, probabilidade e estatística descritiva. Vamos para o primeiro exemplo do princípio fundamental da contagem. Exemplo 1. Um jovem possui 4 camisas A, B, C e D e 4 calças A, B, C, D, minúsculas as letras aqui. Usando apenas essas peças, pergunta-se quantas maneiras diferentes esse jovem pode se vestir. Então vamos pensar na seguinte situação. Ele tem o que? Camisas, vamos colocar aqui camisas. Camisas. Quais são as camisas que ele tem? Ele tem a camisa A, maiúsculo, a camisa B, a camisa C e a camisa D. Depois o que ele tem? Tem as calças, certo? As calças ele tem o quê? Para combinar com a camisa A maiúscula, tem a possibilidade de usar a calça A, a calça B, a calça C e a calça D. Também aqui ele tem a possibilidade de usar a calça A, calça B, a calça C e a calça D, D minúsculo aqui. Vou colocar aqui. Agora para combinar com a camisa C, também existe a possibilidade de usar a calça A, calça B, calça C e calça D. E para usar essa calça D, existe a possibilidade, calça D não, desculpe, a camisa D, existe a possibilidade da calça A, calça B, calça C e calça D. Quantas possibilidades então? As possibilidades, deixa eu marcar aqui, as possibilidades de vestimenta são quais então? Eu tenho aqui 4 possibilidades aqui. Para combinar com a B, eu tenho 4 possibilidades. Para C, eu tenho 4 possibilidades. E para D, eu tenho 4 possibilidades. Então, o total de possibilidades aqui é 4, mais 4, mais 4, mais 4. Isso vai dar aqui um total de 16, certo? Então, com essas 4 camisas e 4 calças, eu consigo combinar de 16 maneiras diferentes, né? Distintas. Um outro exemplo. Quantos números de 2, eu quero números de 2 algarismos, podem ser formados usando apenas os algarismos 5, 6, 7 e 8, certo? Então, vamos pensar o seguinte, eu quero montar números de 2 algarismos, então tem o espaço 1 e o espaço 2, algarismo 1 e algarismo 2. Aqui eu tenho as unidades e aqui a casa das dezenas. Aí ele fala o quê? Quantos números de 2 algarismos podem ser formados usando apenas os algarismos 5, 6, 7 e 8. Ele não fala que esses números precisam ser diferentes, então posso considerar que existe a repetição. Então, para colocar nas casas das unidades aqui, quantas possibilidades que eu tenho? Eu tenho 4 possibilidades de números aqui, ó. 5, 6, 7 e 8. Como eu posso repetir, para colocar nas casas das dezenas, eu também tenho 4 possibilidades. Então, o total das possibilidades aqui, total das possibilidades, ele é dado por 4 vezes 4. Isso igual a 16. Poderia ter resolvido da mesma forma que resolvemos o exemplo anterior, tá? Falaremos agora de arranjos simples. Os arranjos simples são dados por essa expressão aqui, ó, arranjo. Isso significa que o arranjo possui n elementos e esses elementos são agrupados de P em P. Eu tenho essa expressão aqui, ó, n fatorial dividido por n menos p fatorial. O que significa esse fatorial? Por exemplo, aqui, se eu tenho aqui 4 fatorial. Esse 4 fatorial
ele significa que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 dá 24. Vamos pensar aqui em 3 fatorial. Fatorial, então, é 3 vezes 2 vezes 1. Isso dá 6. Então, esse n fatorial seria n, que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, vai diminuindo, até chegar no 1, ok? Um exemplo envolvendo arranjo simples aqui. Num concurso de beleza, em que participam 10 candidatos, aí pergunta-se de quantos modos diferentes pode ser formado o grupo das 3 primeiras colocadas. Então, tem o que? As 3 primeiras colocadas. Eu tenho aqui primeiro, segundo e terceiro lugar, certo? Então, primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar, certo? Então, se eu quero fazer essa continha aqui, eu vou usar o quê? Eu vou usar o arranjo, né? Lembra lá a formulazinha NP é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial. Então, arranjo de 10 elementos. Esses 10 elementos são agrupados em 3 e 3. Então, primeiro aqui, esse 10 ele é o P, então vai ficar aqui 10 fatorial. Desculpe, esse 10 é o N, então vai ficar 10 fatorial. Dividido aqui por 10 menos 3 fatorial. Então, isso aqui pode ser resolvido da seguinte forma. A10, 3A3 é igual a 10 fatorial. Aqui embaixo tem o 10 menos 3 fatorial. 10 menos 3 dá 7. Então, aqui 7 fatorial. Posso simplificar essa expressão aqui da seguinte forma. Então, isso aqui é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Vou parar no 7 aqui, porque eu tenho esse 7 aqui no denominador. Então, vou colocar esse 7 aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou cancelar esse 7 fatorial aqui com esse 7 fatorial. Então, sobrou o quê? Sobrou aqui 10, 3. Então, fica 10 vezes 9 vezes 8. 9 vezes 8, 72. 72 vezes 10 dá 720, certo? O que significa isso, então? Isso significa que há 720 formas diferentes de formar esse grupo de 3 primeiras colocadas, dado esse grupo aqui de 10 candidatos, certo? Note o seguinte, existe a distinção, né? Quem está em primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Então, quando há essa distinção de lugar, eu uso sempre o arranjo, ok? Permutação simples. O que significa permutar? Essa permutação simples significa você trocar a ordem dos elementos. A permutação simples é dada por essa expressão aqui. Então, a permutação de n elementos é igual a n fatorial. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, aqui, calcular a permutação, o valor, né, de P7, a permutação desses 7 elementos. Então, P7 é igual a 7 fatorial. Então, P7 é igual a 7 fatorial, que é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, P7 é igual a 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso vai dar um total de 5.040. Então, o total dessa permutação de 7 elementos é 5.040 formas diferentes. Um exemplo de permutação simples aqui. Aí pergunta, quantos são os anagramas? O que é um anagrama? Sequência de letras da palavra artigo. Posso usar a formulazinha da permutação. Então, permutação de quantos elementos aqui? Eu tenho aqui uma letra, 2 letras, 3 letras, 4 letras, 5 letras, 6 letras. Então, P6 é igual a 6 fatorial. Então, P6 é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. P6 é igual a permutação de 6 elementos.
Esse P6, então, é igual a 720 anagramas. Então, da palavra artigo, é possível fazer 720 anagramas. Já para a combinação simples, a formulazinha que eu vou utilizar é essa aqui. Então, o que eu tenho aqui? Combinação de n elementos, e aqui são os grupos que eu quero fazer. Então, a combinação de n elementos é dada por n fatorial, p fatorial, n menos p fatorial. Vamos fazer um exemplo aqui, de combinação simples. O exemplo, com um grupo de 8 pessoas. Aí pergunta, quantas comissões de 3 pessoas podem ser formadas? Fala que tem a comissão e essa comissão deve ter 3 pessoas. Mas não fala em distinção entre primeiro, segundo e terceiro colocado. Nesse caso, como não há essa distinção, eu vou usar a combinação. Então, a combinação de n elementos é a combinação de np, n fatorial, aqui embaixo tem o p fatorial e aqui n menos p fatorial. Então, eu quero combinar 8 elementos tomados 3 a 3. Então, aqui o n é 8, fica 8 fatorial, dividido por p. Nesse caso, p é 3, então 3 fatorial. E aqui eu tenho 8 menos 3 fatorial. Então, combinação de 8 elementos tomado 3 a 3. Aqui em cima fica o quê? Fica 8 fatorial. Aqui embaixo eu tenho 3 fatorial. 8 menos 3 aqui é 5 fatorial. Então, aqui a combinação de 8 elementos 3 a 3 é igual. Vou abrir esse 8 fatorial até 5 aqui, para cancelar com o denominador. Então, fica 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Aqui embaixo, no denominador, eu tenho 3 fatorial e aqui 5 fatorial. O que eu posso fazer aqui agora? Posso simplificar aqui esse 5 fatorial com esse 5 fatorial aqui, certo? Então, a combinação aqui de 8 elementos tomado 3 a 3 fica 8 vezes 7 vezes 6. Então, multiplica aqui 8 vezes 7 vezes 6. 8 vezes 7 vezes 6. Isso vai dar aqui 336. E aqui embaixo vou abrir esse 3 fatorial. Quem que é o 3 fatorial? É 3, que multiplica 2, que multiplica 1. Então, a combinação de 8 elementos tomado 3 a 3 é 336, dividido por 3, que multiplica 2 dá 6, vezes 1 dá 6. Então, aqui eu tenho que a combinação de 8 elementos tomado 3 a 3 é 336 dividido por 6. Isso vai ser igual a 56. Então, a combinação de 8 elementos tomado 3 a 3 é 56. Vamos ver algumas coisas aqui. Eu tenho aqui experimentos aleatórios. O que é um experimento aleatório? Um experimento aleatório são experimentos, né, que podem apresentar resultados diferentes, mesmo quando repetidos em condições idênticas. Alguns exemplos. O lançamento de um dado, de uma moeda, primeiro aqui, né? Depois o lançamento de um dado. Quando eu lanço a moeda, o que acontece? Pode dar cara ou coroa, mas não tem como prever com precisão se vai ser cara ou coroa. No lançamento de um dado, da mesma forma, tem 6 possibilidades, né? Eu vou lançar esse dado, vai cair em uma das faces, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Um outro exemplo aqui é tirar uma bola de uma urna que contém 3 bolas brancas e 3 bolas vermelhas. Eu posso repetir esse experimento de diversas formas diferentes, mas sempre eu posso ter resultados, né? Na maioria das vezes tem resultados sempre diferentes, mesmo que eu repita as condições. Tem aqui, dentro dessa parte, eu tenho aqui espaço amostral. O que é o espaço amostral? É um conjunto de todos os resultados possíveis do experimento. No caso do lançamento de uma moeda, eu tenho as possibilidades ou é cara ou coroa. Já no lançamento de um dado, quais são as possibilidades que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. As possibilidades dessa face está voltada para cima. Uma dessas aqui só. O evento. Já o evento é o quê? Ele é um subconjunto desse espaço amostral. No lançamento de um dado, eu tenho aqui o espaço amostral 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu tenho o quê? As possibilidades de evento. Por exemplo, o evento A, a ocorrência de um número ímpar. Então, quais são os números ímpares das possibilidades desse espaço amostral? Então, tem como ocorrência 1, 3 e 5.
O evento B, ocorrência de um número menor do que 7. Quais são esses números menores do que 7? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Todas as faces do dado. Quando acontece uma situação dessa aqui, o que acontece aqui? Eu tenho uma coisa chamada de evento certo. O que é esse evento certo? É um evento que vai ter 100% de chance de acontecer. Um outro evento C, ocorrência de um número maior do que 6. No caso aqui, quais são as possibilidades de face do dado, desse dado de 6 faces? É 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Existe alguma possibilidade de ocorrer um número maior do que 6? Não, né? Nesse caso, esse conjunto aqui ele é chamado de conjunto vazio. E esse evento é um evento impossível. Evento. Exemplo, dê o espaço amostral S e o número de elementos ds. O evento que eu tenho é esse aqui, o lançamento simultâneo de duas moedas diferentes. Ok? Então tem a seguinte situação. Estou lançando a primeira moeda e a segunda moeda. Se a primeira moeda sai cara, qual que é a possibilidade que eu tenho para a segunda moeda? Ela vai ser cara também. Ou eu posso ter para a primeira moeda cara e para a segunda moeda coroa, certo? Agora, se a primeira possibilidade quando eu lancei a moeda agora, a primeira possibilidade for coroa, então tem para a primeira moeda coroa e para a segunda moeda eu tenho o quê? Pode ser cara ou pode ser que eu tenha para a segunda moeda coroa também. Então, qual é o espaço amostral aqui? O espaço amostral são essas possibilidades que eu tenho aqui. Vou colocar aqui como sendo S. Então, tem aqui cara, 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 coroa, 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 cara, ou coroa, coroa. Então, esse aqui é meu espaço amostral, é esse aqui, certo? Então, qual que é o número de elementos desse S aqui? O número de elementos de S tem aqui 1, 2, 3, 4. O número de elementos de S é 4 elementos. Um outro exemplo, deu o espaço amostral S e o número de elementos de S. No lançamento simultâneo de dois dados diferentes. Vamos pensar o seguinte, para o primeiro lançamento de dado, eu tenho as possibilidades 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Para o primeiro lançamento, certo? Vamos pensar agora no segundo dado. Quando eu lanço o segundo dado, qual a possibilidade que eu tenho para o segundo dado? Pode ser vou mudar aqui um pouquinho, vou colocar aqui em cima. Para o segundo dado eu tenho aqui, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, 5 ou 6. Se for 1, quais possibilidades que eu tenho? Eu tenho aqui 1 e 1, aqui eu tenho 2 e 1, aqui eu tenho 3 e 1, aqui eu tenho 4 e 1, e aqui eu tenho 5 e 1, e aqui 6 e 1. Então, estou combinando aqui o lançamento do primeiro dado com o segundo dado. Então, tem essa coluna aqui. Para o número 2, face 2, eu tenho o quê? Pode ser 1 e 2, aqui 2 e 2, 3 e 2, 3 não, aqui 4, né? 4, 4 e 2, 5 e 2 e 6 e 2. Eu vou repetir esse processo aqui agora, tá? Então, o que eu vou ter aqui agora? Eu vou ter para o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, aqui eu vou ter o quê?
posso ter 1 com 3, 2 com 3, 3 com 3, 4 com 3, 5 com 3 e 6 com 3. Para o 4 aqui, eu posso ter 1 com 4, 2 com 4, 3 com 4, 4 com 4, 5 com 4 e 6 com 4. Para o 5 aqui agora, eu posso sair face 1 e face 5, face 2 e face 5, face 3 e 5, 4 e 5, pode sair 5 e 5, pode sair 6 e 5. E agora que eu tenho o quê? Eu tenho a face 1 e 6, a face 2 e 6, 3 e 6, 4 e 6, 5 e 6 e 6 e 6. Então, meu espaço amostral é todos esses elementos que estão aqui dentro, aqui, ó. Todos esses elementos que estão aqui, ó. Tudo isso, certo? Quantos elementos tem aqui nesse espaço? O número de elementos desse espaço amostral S aqui, ele é igual a 36. Se eu for listá-lo aqui, ele ficaria o quê? Esse espaço amostral, vou colocar aqui em cima aqui, ficaria essa combinação aqui. 1 e 1. Aí depois eu venho aqui 2 e 1, 3 e 1, 4 e 1, 5 e 1. E vou seguindo, coluna por coluna aqui, até chegar no 6 e 6 aqui, ó. Então isso vai me dar um total de 36 elementos, ok? Quando eu estou olhando essa parte de probabilidade, parte combinatória, acontece algumas coisas interessantes. Uma é essa aqui, ó. Eu tenho os eventos, que são chamados de eventos mutuamente exclusivos. O que acontece? Esses eventos são chamados de mutuamente exclusivos quando um evento desse ocorre e isso impossibilita a ocorrência do outro exemplo, do outro resultado. São exemplos que não acontecem de forma simultâneas. Quando acontece isso, é chamado de evento mutuamente exclusivos. Então tem aqui a inter B, a interseção, né, é igual a vazio. Não existe elemento comum. Tem uma outra coisa chamada de eventos complementares. Para um evento ser complementar, o que eu preciso ter? Eu preciso ter que, por exemplo, aqui, que esse conjunto A esteja dentro desse conjunto S. A primeira condição que eu tenho é essa, né? Então, eventos complementares. Então, seria aqui complementar de A em relação a S nesse exemplo aqui. Então, seria o quê? Seria esse conjunto S menos esse conjunto A. Vamos pensar o seguinte aqui. Eu tenho aqui o conjunto S, esse em preto. E eu tenho um conjunto A aqui, que é esse verdinho. Tá vendo aqui? O A está dentro do S. Quando eu falo que é o complementar, é o S tirando o A. Quem que é esse S tirando o A? É essa parte que sobra em volta aqui, ó. Isso aqui em volta é o S tirando A. A probabilidade desse evento A acontecer é dada pelo número de elementos de A dividido pelo número de S aqui, ó, do espaço amostral todo. Vamos fazer esse exemplo aqui de probabilidade. No lançamento de um dado, então estou lançando um dado. Aí pergunta-se qual a probabilidade de ocorrer o número 3. Lembra qual que é o espaço amostral do dado? O espaço amostral do dado é dado por quem? Por 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essas são as possibilidades de ocorrência de faces no dado. Eu quero que ocorra o número 3, certo? Quantas possibilidades que eu tenho nesse conjunto aqui de ocorrer o 3? Eu tenho apenas uma possibilidade. O número de elementos de S aqui é igual a 6 e o número de elementos de A
aquelas possibilidades que eu tenho, isso é igual a 1, porque só tem uma possibilidade. Então, a solução da letra A fica o quê? A probabilidade desse evento ocorrer é dada pelo número de A dividido pelo número do espaço amostral todo aqui. Então, a probabilidade de A ocorrer é igual a 1 sobre 6, ou seja, 1 sexto. Para a letra B aqui, eu tenho números primos, então meu conjunto A vai ser quem? Conjunto dos números primos. Quais são os números primos que eu tenho nesse conjunto aqui? Os números primos desse conjunto são 2, 3 e 5. Então, eu tenho aqui 2, 3 e 5. Esses são os números primos. Qual o número de elementos desse conjunto aqui? O número de elementos desse conjunto A é igual a 3 elementos. Então, a probabilidade de ocorrer esse evento, nesse caso aqui, na letra B, é quem? É o número de elementos de A dividido pelo número de elementos do espaço S aqui. Então, a probabilidade de ocorrer A vai ser o quê? 3 por 6. Então, a probabilidade de A, posso simplificar aqui por 3 aqui por 3. Então, isso aqui vai ser o quê? 1 sobre 2. Então, é meio aqui, 50%, ok? Vamos falar agora sobre estatística. Vamos pensar no seguinte exemplo aqui. Eu tenho uma cidade, e nessa cidade tem 50 mil moradores. Aí fala que foi feita uma pesquisa com o número de 20 pessoas. Sobre qual problemas? Aí tem os problemas aqui: habitação, educação, segurança ou saúde. Qual desses problemas era o mais crítico para essas pessoas? Aí tem o seguinte, vamos observar algumas informações importantes. Primeiro, população estatística. O que essa população estatística é? É o conjunto de todos os elementos que possuem algo, aqui está escrito errado aqui, algo em comum, certo? Então, a população estatística nesse exemplo aqui seria os 50. Eu tenho aqui a amostra. O que é a amostra? É uma parte da população. Nesse caso, são essas 20 pessoas. O exemplo é o mesmo exemplo ali. Agora eu trouxe as informações nessa tabela. Então, tem aqui uma pessoa respondeu que o problema crítico para ela era habitação, outra pessoa saúde, educação, segurança, habitação, saúde, segurança. Cada um foi respondendo. Deu 20 pessoas, certo? O que eu preciso fazer primeiro? Eu preciso criar uma forma de separar essas informações aqui. Então, com base nessa tabelinha aqui, eu vou separar o que é saúde, vou contar quantas vezes saúde aparece nessa tabela, certo? Quantas vezes habitação aparece na tabela. Vou contar essas informações e vou preencher essa tabelinha aqui. Com base naquelas informações anteriores, eu faço o seguinte aqui. Vou preencher essa tabelinha de frequência. Então, olhando essa tabelinha de frequências, eu tenho o seguinte. Habitação, eu tenho que habitação, 4 pessoas responderam que tem problema com habitação. Segurança, eu tenho que 10 pessoas responderam que tem problemas com segurança. Na saúde, eu tenho que 4 pessoas responderam que tem problema com saúde. E educação, 2 pessoas responderam que tem problema com educação. Somando esses números que estão aqui, tem de dar o quê? Dar aquele total da amostra que foi. No caso, foi 20 pessoas. Para descobrir essa taxa percentual que está aqui, o que eu faço? Eu pego 4 e divido pelo total, que é 20 aqui. Então, 4 dividido por 20 vezes 100. Quando eu faço 4 dividido por 20, eu vou ter o quê? 4 dividido por 20, isso vai me dar 0,2. 0,2 vezes 100, isso vai me dar 20%. Aqui eu faço 10 dividido por 20 vezes 100. 10 dividido por 20 vezes 100 aqui, eu vou ter o quê? 10 dividido por 20 vai dar 1 sobre 2, que é meio. Meio vezes 100, isso vai dar um total de 50%. Aqui, da mesma forma, eu tenho 4 sobre 20 vezes 100. Isso vai dar o quê? 20%.
E aqui no final eu tenho 2 dividido por 20. Resultado eu multiplico por 100. 2 dividido por 20. Isso vai me dar 0,1. Multiplicando esse 0,1 por 100, isso vai me dar 10%. Somando aqui, tem aqui 20 com 50 dá 70, 70 com 20 dá 90, 90 com 10 dá 100. Então, fecho aqui em 100%. Preenchi minha tabela de frequência. Então, com base na tabela que eu fiz anterior, eu descobri o quê? Que a habitação, relembrando aqui, foi 4, a quantidade de pessoas que responderam no problema com habitação. Segurança foi um total de 10. Saúde foi um total de 4. Educação, um total de 2. Aqui me deu um total de 20 pessoas que responderam. De forma percentual, eu tive aqui segurança, eu tive um total de 50% em segurança. Em educação, eu tive um total de 10%. Na habitação, eu tive 20%. Na saúde, eu tive também 20%. O total aqui deu 100%. Para transformar isso em setor circular, para montar um gráfico, um setor circular, lembrando lá, é que quando eu faço aqueles gráficos chamado gráfico de pizza, que é uma bolinha, eu vou repartir aqui observando a medida dos graus aqui, dos ângulos, eu faço o seguinte aqui, ó. Eu pego esse 20% aqui e transformo ele em taxa unitária. Então, fica aqui 20 dividido por 100. O resultado disso eu multiplico por 360 graus, que é a volta completa no círculo aqui. Então, vou ter o quê? Eu faço aqui 20 dividido por 100, e o resultado disso vezes 360 graus. Isso vai me dar aqui um total de 72 graus. Da mesma forma, eu faço aqui 50% é 50 dividido por 100, resultado eu multiplico por 360 graus, que é a volta inteira. Isso vai me dar 180 graus. Aqui da mesma forma, 20 dividido por 100, 20% é 20 dividido por 100, vezes 360 graus, isso vai me dar um total de 72 graus. E aqui eu tenho 10 dividido por 100, vezes 360 graus. Isso vai me dar um total de 36 graus. Somando esses graus aqui, eu tenho um total que é 360 graus, que é a volta completa nesse círculo aqui. Para que isso é importante? Para construir o gráfico chamado gráfico de pizza, ou gráfico de setores. Para construir esse gráfico, é interessante e importante usar esse instrumento que está desenhado aqui, ó, que é um instrumento chamado transferidor. Nele eu tenho aqui os graus do ângulo aqui, ó. Consigo medir ângulo. Então tem esse centro dele aqui, e aqui eu tenho essas medidas aqui em graus, certo? Então, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou pegar esse instrumento transferidor, vou utilizá-lo aqui para me ajudar a montar esse gráfico de setores, certo? Então, vou pegar esse desenho aqui. Opa! Aqui é um pouquinho difícil para desenhar, mas vamos lá. Aqui eu tenho o centro aqui. Esse aqui é o centro do transferidor. Então, nós fizemos o cálculo e descobri o quê? Tem um ângulo de 72 graus. Então, aqui, ó, nesse ponto aqui está o zero. Nesse ponto aqui tem os 70 graus. Bem aqui 70 graus. Vou colocar um pouquinho mais aqui, 72 graus aqui. Então, vou ligar esse ponto do centro até aqui, que é 72 graus. Vou ligar esse ponto até aqui. Da mesma forma ainda, vou medir de novo 72 graus, que é o outro ângulo que eu tenho. Então aqui eu tenho de novo 72 graus, que vai ser esse aqui. Então vou marcar aqui e vou ligar aqui. 72 graus. Eu tenho um que é de 180 graus. Então vou marcar aqui. Tá aqui, 180 graus. E esse outro que sobrou aqui é os 36 graus que eu tenho, certo? Então, esse aqui, 72 graus. Aqui,
72 graus, aqui 36 graus e esse grandão aqui 180 graus. Para fazer esse gráfico, o que eu costumo fazer aqui? Eu vou escolher uma cor, por exemplo, para pintar esses 180 graus aqui. Ó. Então, esse 180 graus, pinto toda essa parte aqui de verde, tá? Então, vou pintar tudo aqui de verde, a bolinha inteira aqui de verde. Pinto tudo aqui bem bonitinho, bem pintadinho aqui. Vou fazer só um rabisco, depois vocês façam correto. Vou pintar tudo aqui de verde. Então isso representa o quê? Essa parte verde representa a segurança. Vou pintar agora de vermelho. Esses 72 graus aqui, ó. Então pinto também bonitinho aqui, toda essa parte aqui do gráfico. 72 graus aqui. Nesse caso aqui o vermelho eu coloquei para representar a habitação. Vou pegar outra cor aqui, esse roxo, também 72 graus aqui. Vou pintar essa parte daqui. Pintar bonitinho, todo bem pintadinho aqui, 72 graus. Esse 72 graus aqui, a saúde. Eu pinto bem bonitinho, não como tá aqui, mais arrumado, né? E esse azulzinho claro aqui, vou pintar essa parte aqui, que é esse 36 graus que sobrou. Esse 36 graus refere-se à educação, certo? Dentro dos gráficos que nós temos um gráfico chamado gráfico em colunas ou barras, certo? Vamos ver se nós conseguimos montar esse gráfico aqui. Eu tenho aqui os países, Estados Unidos, Uruguai, Peru, Brasil, Argentina. Aqui eu tenho o total. Aqui eu tenho nessa coluna os milhões de ovinos. E aqui o percentual que representa esses milhões de ovinos para cada país, tá? Vamos lá. Que mesma informação que tem naquela tabelinha está nessa tabela aqui. Então tem o seguinte, vou montar um gráfico de coluna, certo? Então vou marcar esse eixo aqui e vou marcar esse outro aqui. Esses dois aqui. Passar um preto aqui para ficar melhor. O que eu vou ter aqui então? Tem aqui Argentina aqui, Estados Unidos primeiro, 10%. Então vou marcar aqui embaixo Estados Unidos. Aqui eu vou colocar Uruguai. Depois eu tenho aqui em Peru. Eu tenho Brasil. E eu tenho a Argentina. Então vamos lá. Escolher uma cor aqui, por exemplo, para os Estados Unidos. Eu tenho aqui 10%. Essa barrinha aqui, ela é a minha barrinha de porcentagem, certo? Vou pegar cada dois desses aqui e vou considerar como sendo 10 aqui, ó. Esse coisinho. Então, vou pegar os Estados Unidos aqui, ele vem até essa parte aqui, que é 10. Aqui, refere-se a 10 aqui, tá? Eu vou pintar tudo bonitinho aqui, bem pintadinho essa parte, bem como tá na postilinha que eu fiz. Escolho uma cor para o Uruguai. Por exemplo, o Uruguai é essa cor. O Uruguai, ele é 15%, né? Então, vai ser mais ou menos essa altura aqui. Então, vou colocar o Uruguai aqui. Novamente, vou pintar bem pintadinho, fazer a barrinha bem bonitinha e pintar aqui. Fechar toda a cor legal. Peru. Vamos escolher o azul para o Peru. Peru é 15% também. Então, vamos lá. Peru, também 15%. Pinto também bem pintadinho aqui. Lembrando aqui 15%. Eu pinto aqui bem legal. Brasil. Vamos para o Brasil aqui. Vou colocar de roxo. Aí vem para o Brasil. O Brasil é 25%. Então aqui o Brasil. E vai vir até aqui. Vou pintar bem pintadinho aqui tudo. Fechar tudo bonitinho, deixa bem bonitinho. Então aqui o Brasil é 25%. Eu vou agora para a Argentina aqui. A Argentina é o quê? 35%. Aqui no caso fugiu o meu gráfico aqui, a tabelinha que eu fiz. Argentina, 35%. Vai estar lá em cima. Eu pinto bem bonitinho, bem desenhadinho, fecho todo o desenho aqui. Esse é um gráfico de coluna.
Para o gráfico de barras, praticamente a mesma coisa. A diferença agora, o que eu vou ter? Eu vou ter esse eixo aqui e o eixo nessa situação aqui. E vou representar da mesma forma que eu fiz para a coluna. Quase da mesma forma, né? Porque agora eu vou representar as colunas nesse sentido aqui. Então serão barras, tá? Então vou representar nesse sentido. Por isso que é chamado gráfico de barras. Vou apagar aqui. Eu venho com as informações de novo. Aqui Estados Unidos, Uruguai, Peru, Brasil e Argentina. Aí novamente vou com a mesma ideia. Estados Unidos, 10%. Aí eu vou puxar a barrinha para cá. 10%. Coloca uma cor bonita e pinta essa cor. Como eu fiz no anterior. E tá no livrinho, tá melhor. No Uruguai, 15%. Eu venho aqui e faço aqui e pinto. No Peru, 15% também. Venho até aqui, faço e pinto. O Brasil. Vou colocar o Brasil para baixo aqui. Brasil. E aqui a Argentina. Então, Brasil, 25%. Então, vem aqui 5, 10, 15, 20, 25% aqui. Eu pinto aqui e a mesma coisa a Argentina. Eu vou levar até lá e terminar. Então, esse aqui é um gráfico chamado gráfico de barras. Nos exemplos anteriores, nós trabalhamos com um tipo de variável chamado variável discreta, certo? Agora nós vamos trabalhar com variáveis chamadas variáveis contínuas. No caso aqui, nós temos esse exemplo que traz uma distribuição em que eu vou fazer um agrupamento de dados aqui, distribuição agrupada de frequência. Eu tenho a seguinte situação, no pronto-socorro de uma grande cidade, fui verificando as idades das pessoas atendidas no dia anterior. Aí montou essa tabela. Atendeu uma pessoa de 3 meses, atendeu uma pessoa com 8 anos, atendeu uma pessoa com 51 anos, pessoa de 58 anos, pessoa de 1 ano. Foi fazendo esse atendimento e foi marcando essa tabelinha. O que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar com dados chamados dados agrupados. Vou agrupar esses dados aqui do seguinte, dessa forma que está aqui. Ó. Então, de 0, incluindo 0 anos, até 10 anos. Aqui eu pego próximo de 10 anos, mas nunca 10. O 10 vai entrar nessa tabelinha de baixo aqui, nessa linha de baixo. Aqui eu vou pegar de 10 anos até próximo de 20 anos. Aqui eu pego de 20 anos até próximo de 30. Aqui de 30 até próximo de 40, de 40 próximo de 50, de 50 próximo de 60. Para fazer isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso contar esses dados aqui e separá-los de acordo com esses intervalos que estão aqui, ok? Fazendo isso, então, eu descubro o seguinte, de 0 a 10 anos existem naquela tabela 14 dados, de 10 a 20 anos são 7 dados, de 20 a 30 são 7 dados, de 30 a 40 são 4 dados, de 40 a 50 são 3 dados, de 50 a 60 são 5 dados. Naquela tabela possui 40 observações. Lembrando, para transformar em taxa percentual, o que eu faço aqui? Eu pego, por exemplo, aqui 14, divido pelo total, que é 50, o resultado que eu multiplico por 100. Então, aqui 14 dividido por 50 dá 0,28. Multiplicado por 100, isso vai dar o que aqui? 28%. Repito o dado aqui, 7 dividido... Então, aqui 7 dividido por 40 aqui, é resultado vezes 100. Então, 7 dividido por 40, aí vezes 100, vai dar 17,5%. Aqui também eu tenho 7 dividido por 40, depois vezes 100 para transformar em percentual. Dá 17,5%. Aqui eu tenho 4 dividido por 40 vezes 100. Isso aqui vai dar o que? 4 dividido por 40 vezes 100. Isso vai me dar 10%. Aqui eu tenho 3 dividido por 40 vezes 100. Estou transformando em taxa percentual.
Então, 3 dividido por 40 vezes 100. Isso vai me dar 7,5%. Aqui eu tenho 5 dividido por 40 vezes 100. Então, 5 dividido por 40 vezes 100. Isso vai me dar 12,5. Somando esses dados todos aqui, eu vou obter aqui 100%, certo? Com base nos dados agrupados, eu posso montar um gráfico de barras chamado histograma, certo? Eu peguei uns dados aqui parecidos com aqueles que nós trabalhamos no slide anterior. A diferença aqui é que eu tenho 60 observações. Aqui eu vou montar meu eixo Y aqui, e aqui vai ser meu eixo X aqui. Então, vou separar da seguinte forma aqui, eu tenho de 0 até 10. Então, de 0 a 10, de 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60. Eu vou verificar o seguinte, de 0 a 10 eu tenho 24 observações. Então, eu vou ter aqui 24 observações aqui. Eu vou marcar essa barrinha. De 10 a 20 eu tenho o quê? 9 observações. Então, eu vou marcar aqui essa barrinha. Que eu vou deixar marcado aqui é 24. Deixar por fora aqui vai ficar melhor. Então, aqui 24. Aqui 9. Então, de 20 a 30, eu tenho 12 observações. Então, vai ser um pouquinho maior aqui. 12 observações. De 30 a 40, eu tenho o quê? 6 observações. Então, vai ser mais ou menos aqui. De 40 a 50, eu tenho o quê? De 40 a 50, eu tenho 3 observações. Então, vai ser aqui 3 observações. De 50 a 60, eu tenho 6 observações aqui. Então, esse aqui é o gráfico. Para ficar legalzinho, o que eu posso fazer aqui? Eu posso aqui colorir, né? Essa parte aqui, por exemplo, de verde. Eu pinto bem pintadinho, bem bonitinho. Aqui de roxo. Eu vou pintar para preencher esse espaço todo, tá? Como está naquele slide no material complementar. Que foi bem pintado lá, bem colorido. Ok? Falaremos agora sobre as medidas de tendência central. Eu tenho como medida de tendência central, eu tenho a mediana, a moda e a média aritmética. Vejamos cada uma delas. Falaremos primeiro da mediana. A mediana, como que encontra essa mediana? Eu tenho de ordenar o conjunto dos dados. Aí eu vou verificar o seguinte, a mediana, ela é um número, né, que divide a distribuição desses dados em duas partes com o mesmo número de elementos. Então, tem aqui, por exemplo, determine a mediana no conjunto de dados. Eu tenho esses dados ali. Primeira coisa que eu preciso fazer é colocar em ordem aqui. Então, vou pegar do menor aqui, que é o 2, vou colocar aqui 2. Depois eu tenho aqui 3. Eu tenho 3 de novo. Ah, tem um 2 aqui antes, vou colocar ele aqui antes. Então, tem 2 aqui, 2, 2, 3. Depois vem o quê? 4. Depois o que eu tenho? 5. Depois 6. O 7 e o 8. O que a mediana faz? Ela divide esses dados em duas partes iguais. Vou pegar o elemento central. Então, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos, certo? Então, eu vou pegar 4 elementos aqui, vou excluí-los aqui e 4 aqui. A mediana vai ser esse elemento central aqui. Então, esse 4 aqui, ele é a mediana desse conjunto de dados aqui. Isso quando a quantidade de elementos é um número ímpar. Tem casos, como nesse caso aqui, a quantidade de elementos desse conjunto é um número par. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, colocar isso em ordem. Meu menor elemento aqui é o 5, né? Então, tem aqui o 5 uma vez, duas vezes, 5 de novo. Depois eu tenho quem? O 6, tem uma vez o 6 aqui. Depois eu tenho o 7. Depois eu tenho o 8. Depois eu tenho 9 aqui. 9. 9 aqui de novo e 9 aqui de novo.
Nesse caso, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Nesse caso, o que acontece aqui? Vou pegar os dois elementos centrais aqui. Então, excluo 3 elementos aqui, excluo 3 elementos de cá. Sobrou esses dois elementos, 7 e 8. Então, essa mediana, a mediana nesse caso, é dada por quem? Eu somo o 7 com o 8 e divido por 2. Então, a mediana nesse caso é quem? 7 mais 8 é 15, né? Por 2. Então, a mediana nesse caso aqui, ela é quem? 7,5, certo? Falaremos agora da moda. O que é a moda? A moda, nesse conjunto de dados, ou numa distribuição de frequência, é o valor, ou valores, né, que comparecem mais vezes. Então, eu tenho essa sequência de dados aqui. Ó. Tem aqui 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9. Então, qual que é o valor da moda? A moda é o elemento que mais aparece nesse conjunto aqui. Nesse caso, o elemento que mais aparece nesse conjunto é o 6, né? Então, a moda desse conjunto de dados ali é igual a 6, certo? Nesse caso, existe apenas essa moda aqui. Ó. Então, esse conjunto é chamado unimodal. Eu posso ter conjunto que apresenta mais de uma moda, que seria bimodal, trimodal, aí vai variar. Por exemplo, se eu tenho esse conjunto de dados aqui, tem aqui 2, 2, 3, 3, 5, 6 e 7. Nesse caso, eu tenho duas modas aqui. Eu tenho a moda, uma moda é 2 e a outra moda aqui é 3. Então, o conjunto aqui ele é chamado de bimodal. Por fim, falaremos sobre a média aritmética. O que é essa média aritmética? Para encontrar a média aritmética de um conjunto, eu vou somar os elementos desse conjunto e vou dividir pelo número de elementos do conjunto, certo? Um exemplo aqui, eu quero calcular a média aritmética do conjunto de dados. Qual que é o conjunto de dados? Esse conjunto aqui. Ó. Então, a média aritmética é dada por quem? É 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8. Então, vou somar esses dados aqui, né? Todos, 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então, vou dividir aqui por 7. Então, a média aritmética tem quem? 3 mais 3 dá 6, 6 mais 4 dá 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 6, 21, 21 mais 7, 28, 28 mais 8, 36, né? 36 dividido por 7. Então, a média aritmética é 36 dividido por 7. Então, a média aritmética nesse caso é aproximadamente igual a 5,143, certo? Média aritmética. Por exemplo, outra média aqui, se eu tenho um conjunto B aqui. Nesse conjunto aqui eu tenho 3, 6 e 9 aqui. 3, 6 e 9. Então, quem que é a média aritmética desse conjunto B aqui? É 3 mais 6 mais 9, dividido por quantidade de elementos, são 3 elementos. Então, a média aritmética é 3 mais 6 dá 9, 9 mais 9 é 18, 18 por 3. Então, a média aritmética desse conjunto de dados é igual a 18 por 3, dá 6. Certo?